Bom, primeiramente, boa tarde. Quem não me conhece, meu nome é Murilo, eu sou aluno do professor Kleber e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho sobre o desenvolvimento do meu projeto de mestrado, que envolve predizer o índice de refração não linear de materiais vítreos usando a aprendizagem de máquina. A motivação básica para o desenvolvimento desse projeto, ela basicamente reside no fato de que boa parte de várias das propriedades mecânicas, físicas e óticas em materiais vítreos tem sido previsto com bastante sucesso utilizando técnicas de aprendizagem de máquina nesses últimos tempos. E considerando também a sua grande aplicabilidade, seja na criação de novos dispositivos, na área da saúde, fabricação de lasers, etc., o estudo desse tipo de material ele é importante e relevante do ponto de vista da fotônica. A ideia básica por trás desses três trabalhos, e assim como de diversos outros que envolvem a aprendizagem de máquina, ela reside na questão de que eles exploram o potencial que essa ferramenta tem em predizer variáveis e também para acelerar a criação de novos dispositivos. Dada essa concepção, a ideia básica do meu trabalho é prever o índice de refração não linear em vidros utilizando uma estrutura de aprendizagem de máquina que hoje em dia é difundida como rede neural e é muito utilizada para fins de previsão de variáveis físicas. Partindo do início, eu construí um conjunto de dados composto por 210 valores de índice de refração não linear como uma função da composição da matriz vítrea de uma determinada amostra. Dessas 210 amostras, eu selecionei 110 no meu primeiro conjunto de treinamento e teste, segundo os critérios de duração de pulso que variavam de 35 femtosegundos a 220 femtosegundos e comprimento de onda de 450 nanômetros a 1600 nanômetros. Dado esse passo inicial da construção do meu conjunto de dados, outros subsequentes são necessários, tais como pré-processamento, seleção de variáveis, a criação do modelo e a posterior validação. Começando pela parte das técnicas de pré-processamento, em aprendizagem de máquina elas são necessárias para que você consiga não só melhorar a qualidade dos seus dados, como também para eliminar possíveis ruídos que possam estar interferindo negativamente no resultado final da minha rede neural. Então, no meu trabalho eu vim utilizando duas técnicas de pré-processamento que são bastante conhecidas na literatura, que são o Standard Scaler e o Z-Score. Ambos partilham da mesma fórmula matemática, que é essa dada por essa equação aqui, Z igual a x menos μ sobre sigma, mas a finalidade dela em termos de aprendizagem é diferente, porque o Standard Scaler, ele basicamente serve para mim normalizar as minhas variáveis de tal forma que elas sejam todas comparáveis em níveis de grandeza. Então elas terão uma distribuição em torno de zero e isso torna muito mais fácil para o algoritmo estar trabalhando em cima delas depois. O Z-Score, por sua vez, ele é calculado para cada uma das minhas amostras do meu conjunto e com base no valor determinado, a partir desse cálculo, ela vai ser considerada dentro do meu database ou vai ser descartada, sendo, por assim dizer, um possível outlier que vai estar influenciando negativamente nos meus resultados. Após a etapa de pré-processamento, a seleção de variáveis ela também é muito importante em aprendizagem de máquina, porque do ponto de vista computacional, você está tratando várias variáveis, não é interessante não só pelo custo que elas envolvem em questão de tempo, mas também ela pode estar influenciando de tal forma que os resultados estejam enviesados para um valor que você não deseja. Então, na questão da seleção de variáveis, eu estive utilizando tanto o PCA quanto o Boruta, que são duas técnicas bastante recorrentes dentro dessa questão. O PCA, eu acredito que seja conhecido por parte de vocês, ele é nada mais do que uma ferramenta de redução de dimensionalidade. Então, dado um determinado conjunto de amostras com certo valor de variáveis, ele vai trabalhar através de uma transformação ortogonal para diminuir a dimensionalidade desse meu conjunto de dados, de tal forma que boa parte das informações que estejam contidas ali dentro não sejam perdidas. É basicamente isso que ele costuma fazer. O Boruta, por sua vez, é outro método de seleção de variáveis. Ele trabalha criando variáveis sombra, que são cópias dos meus dados originais. A partir disso, ele forma um novo conjunto de dados que compõe o original e as variáveis sombra, treina um classificador e a partir do desempenho relativo entre cada uma dessas variáveis, ele itera em cima de um processo que vai determinar aquilo que é mais ou menos relevante dentro do meu programa e dentro do meu problema matemático que eu estou querendo resolver. Essas foram as duas metodologias que eu vim utilizando nesse meu trabalho
E após a seleção de variáveis, a gente entra na questão propriamente dita do modelo de treinamento. Eu estive utilizando nesse trabalho um modelo de arquitetura por redes neurais. Elas são nada mais do que uma estrutura que são compostas por neurônios interconectados em camadas. Cada um dos neurônios de uma determinada camada, eles se ligam aos neurônios da camada subsequente através de linhas que possuem um determinado peso ou tendência atrelado a cada uma delas. E o que o algoritmo vai fazer dentro desse contexto aqui é basicamente mitigar o erro entre a saída desejada e a saída produzida. Ele basicamente vai trabalhar com os pesos e tendências relacionados a cada uma dessas linhas da minha rede neural. Após o treinamento dela, é preciso de alguma forma estimar o quanto está sendo o seu desempenho, e para todos os fins eu vim utilizando um método de validação cruzada chamado Lewin-Out Cross Validation. Esse tipo de validação cruzada ele divide o meu conjunto de dados em N subconjuntos, e em cada uma das N iterações ele vai considerar um desses subconjuntos como um conjunto de teste, vai treinar em cima dos outros e assim subsequentemente até que todo esse meu conjunto com N amostras ele tenha passado pelo conjunto de teste. Agora que eu comentei esses principais pontos, vale mostrar para vocês a estrutura do meu código. Eu, como havia comentado antes, eu parto de um database de 110 amostras vítreas, divido elas em 110 amostras com seus respectivos valores de N2 em função das 62 componentes químicas que compõem o total desse conjunto amostral. Realizo a etapa de pré-processamento, normalizando as minhas variáveis x e y, tratando os outliers com z-score e, posteriormente, realizando em cima desse meu resultado uma análise de componentes principais, mantendo 95% da minha informação original. Isso fez com que dos meus 62 componentes, agora eu estivesse trabalhando com 26, o que reduziu a dimensionalidade do problema, e em cima desses 26 PCs eu atuei o algoritmo de Boruta. Ele iterou em cima dessas componentes principais e selecionou as componentes 5, 6, 9 e 17 como as mais relevantes para a solução do meu problema. Dado isso, eu agora tenho um database composto de 95 valores de N2 em função de 4 componentes principais. Então eu realizo uma divisão treino-teste, com 25% do meu conjunto amostral servindo para teste e os outros 75% para treino. E a partir disso eu crio uma rede neural propriamente dita. Esses hiperparâmetros que eu exponho aqui no slide, eles são hiperparâmetros otimizados, que eu busquei através de diversas grades de otimização. E ela é composta basicamente por 69 neurônios na primeira camada e 68 neurônios na segunda camada. Dada a criação do modelo, eu realizo validação cruzada por Lewin-Out e a validação externa. E após esse processo de validação interna e externa, eu calculo as métricas de desempenho para ver o quão bem a minha rede neural está performando em cima do meu conjunto de dados inicial, que posteriormente foi processado por esse processo. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos meus resultados parciais em cima desse trabalho. Os gráficos que vocês observam aqui centralizados, eles demonstram o percentual de erro para o N2 normalizado em função do índice amostral, tanto para a validação interna quanto para a validação externa. E se vocês observarem, cada amostra ela possui um percentual que no caso da validação interna mal chega a 0,5%, o que indica que para fins de convergência o algoritmo está funcionando muito bem. Quando se compara os valores da comparação interna com a da validação externa, eu consigo observar que para algumas amostras o erro tende a ser um pouco maior, tal como essa, que alcança quase 0,8% de erro, mas para todos os fins isso é um erro aceitável, porque nenhum dos dois casos chega nem mesmo a 1% de erro para o percentual existente entre o valor predito e o valor real. Mas como a gente está trabalhando com o valor de N2 normalizado, fisicamente isso não diz muita coisa, menos que a gente desnormalize essa variável e trabalhe com o algoritmo em cima dela. Então, para fins de comparação e validação do modelo, eu estive utilizando um database composto por aproximadamente 500 valores de N0 e eu realizei praticamente a mesma metodologia para chegar nesses resultados que vocês conseguem observar aqui à direita. Em cima vocês conseguem ver o gráfico do valor predito em função do valor real. Para uma certa quantidade de N0 que eu utilizei como treino, e pelo R quadrado que se aproxima de 0,9459,
Isso mostra que o ajuste para esse tipo de caso é bom e que o algoritmo está performando bem em cima dos dados de treino. Quando a gente generaliza para um conjunto à parte, que é aquilo que eu considero na validação externa, o fitting ele é ainda melhor, com 0,9676, e isso me mostra que o modelo para todos os fins, no caso do N0, ele está performando melhor nos meus dados de treino do que nos dados de teste. Mas para todos os efeitos de comparação, isso mostra que o algoritmo funciona para predizer tanto efeitos lineares como potencialmente efeitos não lineares na matéria. Disso, eu consigo concluir que a normalização da variável alvo ela contribuiu para a estabilidade numérica e para a eficiência do modelo, uma vez que eu obtive erros menores do que 1%, tanto na validação interna quanto na validação externa. Isso porque o Boruto aumentou a sua acurácia, em virtude de ter escolhido as melhores variáveis para a resolução do meu problema, e tudo isso demonstra que a criação desse código ela fornece uma metodologia promissora para predizer fenômenos lineares e não lineares. Então, o próximo passo que eu proponho para esse meu trabalho é basicamente estar melhorando os resultados na escala original, realizando otimizações de hiperparâmetros, até mesmo tratamentos no database para que os resultados estejam convergindo da melhor forma possível. Essas são as referências e aqui eu deixo meu muito obrigado.